Nos anos 40, chega ao Brasil a primeira HQ do Flash, que seu nome original, aqui no Brasil, foi mudada para Joel Ciclone. Com o tempo, o personagem acabaria entrando em desuso. O Flash seria reinventado décadas mais tarde. O nome original desse personagem se chama Jay, um estudante bastante inteligente que está fazendo experimentos com produtos químicos, até que um dia acontece um acidente e ele acaba inalando um gás de experimento que ele estava estudando. Após isso, ele acorda no hospital e apresenta um quadro de saúde bem melhor, mas com uma coisa diferente. Ele apresentava um metabolismo extremamente acelerado e uma velocidade muito alta. Após tomar conta do seu potencial, Jay usa seus poderes para ajudar as pessoas em sua cidade. Seu visual é bastante simples, usando uma camisa vermelha com um símbolo amarelo de um raio na frente. E seu diferencial é o elmo com um par de asas, fazendo referência ao deus Hermes, da mitologia grega. Esse é o primeiro Flash que existiu nos quadrinhos, e também um dos super-heróis mais famosos de sua época, pelo fato dele ser um dos fundadores da Sociedade da Justiça da América, a primeira organização de super-heróis. Após a Segunda Guerra Mundial, as histórias em quadrinhos do Joel Ciclone não estavam como antes, tendo um declínio em seu público. Foi aí então que a DC decidiu pegar seus personagens mais famosos e reformular eles, trazendo uma nova roupagem e uma nova história. E foi aí que surgiu O Barry Allen é o Flash mais famoso que existe até então, participante de grandes filmes como Liga da Justiça e o Liga da Justiça feito pelo Zequinha, e também tendo sua própria série. Barry era um funcionário da polícia científica, um cientista forense que pesquisava em seu laboratório, onde se encontrava todos os elementos químicos conhecidos. Um certo dia, durante uma tempestade muito pesada, um raio acaba acertando o seu laboratório e os seus elementos químicos derramam sobre ele. Com isso, ele percebeu que ficou super veloz e com metabolismo muito acelerado. Após isso, ele lembrou do seu super-herói favorito, o Jay, que tinha poder de super velocidade. Foi a partir daí que ele virou o Flash e passou a cuidar da sua cidade, Central City. Ele se tornou um dos maiores fundadores da nova versão do grupo dos maiores super-heróis da DC, a Liga da Justiça. O Flash foi o primeiro personagem a ser refeito para a nova geração de super-heróis e para novos leitores. E foi tão bem sucedido que gerou uma nova era para os heróis, a Era de Prata, onde daqui outros personagens foram refeitos, como por exemplo, o Lanterna Verde. Um dos fatos mais importantes de Barry era que sua velocidade vinha da força de aceleração. Essa força é definida de forma bem abstrata, como a energia extradimensional, de onde a maioria dos velocistas da DC obtém suas habilidades. Essa é uma dimensão que o Barry recebe seus poderes, e com esses poderes vem algumas habilidades, como por exemplo, cura acelerada, intangibilidade, raciocínio e reflexos super-humanos, e dar e retirar a velocidade de outros seres. O Wally West era um garoto extremamente fã do Flash. Era presidente do seu fã-clube, sabia de todas as suas aventuras, mas mal sabia que o namorado da sua tia era o seu maior herói. Um certo dia, ao visitar o laboratório de Barry Allen, o L sofre exatamente o mesmo acidente. Um raio atinge os produtos químicos que estavam no laboratório e o banham, e assim ganhou os poderes da super velocidade. Na época, o Wally era muito jovem, uma criança, e virou um ajudante do Flash, sendo denominado de Kid Flash. No começo, ele usava uma roupa bem parecida com a de Barry, mas depois de um incidente, seu uniforme foi alterado para cores amarelas, e isso o diferenciava do Flash. Ao longo do tempo, Wally começou a fazer amizades com outros heróis mirins da época, como Robin e Aqualad. E a partir daí, se juntarem em uma super equipe, criando os Novos Titãs.
Em 1985, ocorreu a mega saga da DC, Crise das Infinitas Terras, um evento que iria destruir todos os universos pela mão do Anti-Monitor. Em um ato heróico, para tentar retardar a entropia causada pelo Anti-Monitor, Barry correu com todas as suas forças e acabou se sacrificando para salvar a existência. Seu ato heróico foi um dos fatos que salvaram o universo, mas o Flash acabou morrendo. A partir desse dia, Wally decidiu honrar seu maior herói e se torna Flash. Wally começou como uma criança que pouco a pouco ia se desenvolvendo, onde ele apenas ultrapassava a barreira do som, diferente de Barry, que ultrapassava a velocidade da luz. Mesmo sendo dos mais brincalhões dos Flash, Wally foi o que mais se desenvolveu, ultrapassou a velocidade de Barry e compreendeu mais ainda a força de aceleração. E por mais ou menos 20 anos, Wally foi o Flash oficial dos quadrinhos, inclusive fazendo parte da Liga da Justiça. Bart Allen surgiu pela primeira vez em The Flash, volume 2, número 194, e por ter ligações por linhas temporais, tem a origem mais confusa das 4 versões do Flash. Bart Allen é um velocista. O personagem original era conhecido como Impulso, o segundo Kid Flash, e é o quarto herói conhecido como Flash. Originalmente nascido no século 30 como um descendente da família Allen, ele viajou de volta ao nosso tempo e se tornou um membro da família Flash. Seu avô é Barry Allen, e seus mentores incluíam Wally West e Jay Garrick, junto com Max Mercury, originalmente dado com o nome Impulso por sua impulsividade. Ele se tornou Kid Flash depois de aprender um maior autocontrole, e eventualmente o Flash quando ele cresceu ainda mais. Bart foi morto pela galeria de vilões, mas ressuscitou como Kid Flash novamente durante a crise final. Ele é um membro fundador da Justiça Jovem e um membro dos Novos Titãs e da Legião dos Super-Heróis. Bart Allen foi criado por Mark Waid e Mike Wieringo. O novo filme do Flash, Flashpoint, que foi apresentado para nós no painel da Warner, junto com outros filmes já feitos há bastante tempo, como por exemplo Esquadrão Suicida 2, Mulher Maravilha 2, mas esse novo filme do Flash pegou muita gente de surpresa. Uma grande pergunta que fica para a maioria dos fãs da DC, e principalmente do Flash, é se a DC vai conseguir fazer essa história ou vai ser uma história totalmente diferente da qual dá o título do filme. A HQ que dá nome ao filme tem como consequência geral da história os efeitos que causam viajar por universos paralelos e mexe muito com o universo da DC, uma bagunça geral. A história já é bagunçada, imagina como vai ficar isso no filme. Bom, para quem não conhece, o que é o Flashpoint? O Flashpoint, ou Ponto de Ignição, é um quadrinho lançado lá em 2011 que teve aplicações na principal linha do tempo da DC. Nessa história, o Barry acorda num mundo que ele não reconhece, ele não tem poderes e sua mãe está viva. A Liga da Justiça não existe e seus companheiros são totalmente diferentes. Além disso, o seu pai não está vivo. E é nesse mundo que ele embarca uma aventura junto com o Batman, que nessa realidade é o pai do Bruce. E também o Cyborg, que nessa realidade é o maior herói da Terra. Ao decorrer da história, eles encontram o Flash Reverso. E ele diz que toda essa bagunça que se encontra no universo DC é culpa do próprio Barry, depois que ele faz o uso da força de aceleração que alterou a história de todos os personagens. E também o Flash Reverso virou um paradoxo vivo, onde ele não precisava mais da existência do Barry para existir. Para fazer com que tudo volte ao normal, o Flash precisa voltar ao passado e deixar que sua mãe seja morta pelo Flash Reverso. Depois de consertar tudo e voltar para casa, o Barry ainda fica com as memórias da linha do tempo alternativa, mas ele percebe que a linha do tempo normal existe pequenas diferenças. E por causa dessas pequenas diferenças, que surgiu a nova fase da DC, os Novos 52. Como já contamos um resumo sobre do que se trata o Flashpoint, ou Ponto de Ignição, e o filme pode explorar um universo totalmente diferente com versões diferentes de outros heróis da DC, ou novos heróis, ou até personagens assumindo outros papéis, como por exemplo a versão do Batman do Thomas Wayne. E esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, compartilha. E também pegando o exemplo do vídeo do Homem-Aranha lá,
qual é o seu Flash favorito? Diz aí para nós. E qual é a sua HQ favorita do Flash? Conta aí, deixa tudo nos comentários aí para nós também. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo.